Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala, meu povo! Olha quem está de volta! Sim, não caiu nenhum míssil aqui, não estamos em guerra com o Irã e Estados Unidos, mas voltamos, né, não, André? Olha o nome do episódio, voltamos. A volta dos que foram. Tô vendo que o número de pets cresceu, né, ali em cima, os verdinhos. Cara, aqui, ó. Os dinossauros estão ficando aqui, ó, cara. Aqui, ó, vai ter uma coleçãozinha de dinossauro, cara. Eu percebi que ela estava acontecendo em algum momento. E aí eu abracei. Eu abracei essa oportunidade e já temos 4 ali, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Voltamos com o podcast aqui. Esperamos que, mais uma vez, agora tenhamos lançamentos semanais para vocês, as coisas mais organizadinhas na vida, nem tanto, mas possível, né? E hoje vamos falar de novidades, né? Como diria o povo da CNN lá, ou da Globo News, um giro de notícias pelo mundo exótico desse nosso mercadinho, né, André? Vai ter pomba-gira ou não? Racismo religioso, não pode falar. Por que racismo religioso? O que é isso? Eu estou reconhecendo ali a força da pomba-gira e eu quero as notícias da pomba-gira. Pelo contrário, é uma grande admiração, inclusive. E vai girar igual mesmo um olho chato, ó. Muita coisa legal, muita coisa mudou, muita coisa acontecendo. E a ideia desse episódio de hoje é trazer esse resumão para vocês, falar, analisar, criticar, coisas que a gente gosta de fazer, né? Já em clima de Copa do Mundo, update, né? Em inglês. Sem Neymar, cara, que coisa boa. Eu acho que eu vou até assistir a Copa. Cara, acalma-te, coração, acalma-te. Falando em acalmar, falando nessa comodidade que será assistir a Copa do Mundo sem Neymar, agradecer primeiramente mais uma vez aí a Comodo Alimentos, nossa grande parceira e patrocinadora dos nossos episódios, que está junto com a gente em mais um episódio aqui, né? E vamos falar de mercado então, André? Inclusive aqui, ó. Novidades, né? Comidinha de hoje. Já separei aqui para não esquecer, cara, que minha memória tá foda. E aí tem um negócio que é o seguinte. Quando eu tinha que me preparar, sei lá, comprar insetos, não sei o quê, eu me organizava bem. Aí agora que é fácil, que eu só vou ali no meu carrinho, puxo meu carrinho, cara, eu juro pra você, tem dia que eu esqueço. Aí às vezes eu tenho que deixar, tipo, em algum lugar estratégico, tipo na cozinha, que eu vou tomar café, lembro e tal, na correria ainda do dia a dia, porque tá tão fácil que às vezes eu esqueço. E isso aqui, vou te falar, viu? Esse aqui chegou no final do ano, né, passado. Foi no Max Festival do ano passado, na primeira edição, que foi lançado. Outubro? O que foi? Outubro. Cara, acho que já é o terceiro que eu tô indo. Porque me facilita de um tanto. Exato. E isso você falou uma coisa engraçada, né? Eu sou viciadinho aí em entender a nossa cabecinha humana. Quando a coisa dá trabalho, eu acho que a gente fica com isso na cabeça, que eu tenho que fazer, não sei o quê, não sei o quê. Quando facilita, é como se você tirasse da sua zona de preocupação, né? Eu acho que eu tenho essa mesma coisa com você com relação a alimento. E eu fiz estratégia parecida, tipo, onde eu preparo o meu alimento? Na cozinha. Então, eu deixo bem exposto todos os potes da Comodo na cozinha, fica no armário junto com os outros alimentos, assim. Isso ajuda bastante, eu acho, na hora de preparar. Eu estou preparando a salada ali, você já pega um cálcio, aí já veio um negócio, se lembra. Isso já ficou uma dica aí para as pessoas que também, às vezes, se acostumam muito com a comodidade da Comodo e esquecem, mas não esqueçam dos bichinhos, pelo amor de Deus, gente. Eu vou te falar que eu tenho essa habilidade de esquecer. Bom, listamos aqui algumas coisinhas que a gente quer falar para vocês de mercado, e tem muita coisa. E, obviamente, não poderia ser diferente. Vamos começar falando do Max Festival, né? Estamos indo aí para a segunda edição, próximo dia 18 de abril, no CETAC. Estamos indo para o quê? Para a segunda edição do Max Festival. É que você falou edição. Por que você falou edição? Edição?
Será que eu tô com a língua presa? Não. Até estranhei aqui. Ah, não, eu tava comendo uma bananinha. Ah, entendi a Falei de exição. boca cheia, desculpa a minha dicção, minha falta de educação. Entendi. Eu do nada falei assim, cara, prendeu a língua do nada. Quase cuspiu o café agora na tela. Estamos indo para a segunda edição, e o legal que a gente falar, acho que de mercado do Max Festival, o André, esse arrombado, não veio na primeira edição, mas vai estar aqui na segunda. Você não sabe o pior, cara, tô ferrado. Não vem com desculpa não, hein? Tem pessoas te aguardando aqui. Cara, tem Atlético Mineiro e Curitiba, aqui em Curitiba, no dia 19. Vou ter que voltar correndo. O Neymar vai jogar aí? Então por que você não Vai jogar 3 vezes até a Copa. Curitiba e Santos 3 vezes até a Copa. Acho que uma vez só aqui, 2 vezes na Vila Belmiro. Nossa, eu comprei uma camisa do Curitiba e vou plotar Neymar Júnior nas costas. Mas você sabe que ele não vai por quê, né? Nesse jogo do dia 19, porque o dia 21 é feriado. E você sabe, se não, tem feriado, 19 é Atlético Mineiro e Curitiba. Ele vai estar lesionado. Ele vai estar Pelo amor. lesionado. Cara, eu acho que, tipo assim, voltando aqui ao que importa, que realmente é importante, que não é o Neymar, o Max Festival, uma coisa que na primeira edição me surpreendeu muito foi quanto o mercado, que às vezes a gente está tão acostumado, principalmente eu ali que tem as parcerias e tudo mais, às vezes a gente nem fica sabendo, as pessoas nem acessam a gente com outras marcas, com outras empresas. E o Max Festival não tem isso, né? Ele é completamente aberto, não é só para as marcas que são nossas parceiras ou são nossos patrocinadores. Então, assim, na primeira edição, a gente foi muito engraçado o susto, né? Quero fazer um encontro igual aos encontros que eu fazia lá na da Silva. E aí a gente, assim, 200 pessoas, 250 pessoas. E aí 700 pessoas lá no ambiente. Lotou muito, mas o que mais me impressionou é entender essa força de mercado, entender públicos completamente diferentes, né? Você é um cara que traz sempre esse peso na balança, eu acho, da minha empolgação, do não sei o quê, que fala, não é tanto, né? Porque a gente, com cabeça de bicheiro, acha que o universo, né, nosso mundo, nossa bolha. Isso é o TDAH no hiperfoco, você sabe, né? Acho que só existe isso no mundo, só existe isso. Pô, só. O que importa é isso. E eu acho que o que mais me surpreendeu foi a diversidade de pessoas que você às vezes pensa assim, caramba, essa pessoa aqui gosta disso? Eu gosto muito disso, cara. E isso tem mudado muito no mercado, aquele estereótipo de responsável por réptil, aquela pessoa, sei lá, mais roqueira, mais alternativa, aí do nada chega, tipo, cara, um cara meio playboy, assim, aí uma menina meio patricinha, e aí, tipo... E aí, tipo, você travou. O hétero top, e aí tudo, tipo assim... Eu acho isso muito da hora, porque tem mudado... Você isso na clínica também, André? Vejo, cara, por exemplo, assim, até outros bichos, sabia? Tipo, responsável por rato, por exemplo. Sempre foi uma galera meio alternativa. Agora, chega de tudo, assim, é bem da hora, cara. Eu tenho percebido isso ao longo dos anos. É muito da hora, é muito da hora. Chega a arrepiar, meus pelinhos arrepiados. Porque, cara, vovós... E foi legal que foi um evento muito família. É verdade, até isso, pessoal mais velho também, é verdade. Então, tipo assim, isso eu vejo do tipo um crescimento interessante da terceira idade ali, que entendeu, às vezes tem problema de mobilidade, às vezes tem problema de coisas, de fazer muita coisa, de trabalho, tipo um cachorro você vai ter que passear, é um bicho grande, não sei o quê. Mas um lagartinho, uma cobra, não. Né? E muitas vezes essas pessoas talvez sempre tiveram vontade de ter isso e não podia, por preconceito de família, coisas do tipo. Então, hoje também tem isso. E era uma coisa legal também, voltando a público, é que, tipo assim, eu quero ter, meus pais não deixam de jeito nenhum. Vão lá para você ver, vão lá para você É verdade. Não são só pessoas da minha idade, não é bagunça, sabe? É tudo muito... E esse acesso, né, que essa pessoa não tem, né? Os pais nunca tiveram e tal. Isso foi uma coisa bem legal. E voltando à questão de mercado em si, eu acho que, tipo, cara, mais de 30 empresas. Pegar numa feira experimental, que foi a primeira edição com relação a isso, assim, uma cadeia gigantesca foram 13 criatórios e mais ou menos 20 empresas ali da cadeia mesmo, de terrário, inseto, acessório, roupa, cerveja. Pô, tinha uma diversidade muito grande de coisas, assim, sabe?
pensadas para esse mercado, assim. Então, acho que mostra, acho que essa força do hobby, ou coisa. Tem gente que não gosta de falar hobby, né? Da herpetocultura. Gosto dos dois Eu termos. acho que assim, não é só da herpetocultura, né, cara? Eu acho que é do contexto pet não convencional, porque a gente sabe que muita galera que está no réptil, que está no anfíbio, também curte aves, também curte mamíferos, e é lógico que assim, a gente está bem nichado nesse mercado, mas até dando spoiler, esse ano veio novidade, expandindo um pouco mais isso, porque eu acho que esse mundo ele é amplo, né? Eu fico brincando com você desse mercadinho, mas o mercado pet brasileiro, apesar de que esse ano, o último ano, foi o primeiro ano, acho que em 20 anos, que a gente teve uma diminuição no mercado pet brasileiro, em questões de valores. Yes. Valor de que você fala? Do mercado pet, de modo geral. De gerar? Não, os números da BIMPET do ano passado... Não, falando desse ano, do ano passado para esse ano. Eu falo ano de 2025. Os dados divulgados pela BIMPET, sim. Isso. Cresceu e acho que a diferença foi ave passar gato. Não, mas fala a quantidade de animais. Isso, mas em mercado também movimentação. Quer ver? Eu escrevi uma nota com isso. Deixa eu tentar acessá-la aqui. Drive. Bom, mas enfim, mas assim... Até me perdi. Não, bom você ter lembrado, que tem uns dados interessantes disso. Mas você estava falando do mercado, você acha que não cresceu? É isso? Pela primeira vez? É isso que eu entendi? Pela primeira vez desde 2020, o mercado pet do Brasil apresentou uma retração no ritmo de crescimento. O setor, que faturou 77,96 bi em 25, registrou alta nominal de 3,45, quando ajustado pela inflação do período, indica uma leve queda real. Então, 2025, a gente teve uma queda real associando o crescimento junto à inflação. Foi a primeira vez desde 2020, nos últimos 6 anos, 5, né, na verdade. Porque você está pegando uma notícia, né? Yes. É porque eu acho que os dados que eu peguei foram da própria BIMPET, então, obviamente, eles fizeram um olhar diferente. Mas eles não soltaram 2025 ainda, provavelmente. Soltaram? Soltaram? Vamos ver. Quer ver, vou passar aqui. Foi até legal, já que a gente está falando de mercado. Foi a terceira posição global em população de animais de estimação, são 164 milhões. 2024 esse que eles soltaram lá. Que eles apresentaram isso no Congresso, lá que eu peguei isso. Foram deixa eu ver se tem de 2025 nesse daqui. Não, são todos dados consolidados de 2024 que tem aqui. Mas que, tipo, é o terceiro global, acho que isso continua. Essa questão, eu acho, de dinheiro, 75 bilhões. É muita grana, né? É muito dinheiro. E é legal que, tipo, disso tudo, 54% é mercado de pet food, ou seja, aí depois vem veterinário, cuidados e venda de animais, hoje já é uns 10%, né? Isso é bem, bem, bem interessante, eu acho. Mas aí, aí eu não lembro agora se foi 2025, 2024, do número, igual você falou, de pets, né? E eu acho que foi pela primeira vez que hoje são cachorros, aves, não é isso? Gato e depois aquarismo, se eu não me engano. Né? O aquarismo e répteis, que eles botam junto aquarismo com réptil ali. E aí, na verdade, que eu saiba, aquarismo é separado e aí pequenos animais juntos. E aí entra coelhos, roedores, répteis e anfíbios. E agora eu fiquei na dúvida se a quarta posição é de aquarismo ou se é de pequenos com certeza aquarismo. Boa. Inclusive, né, uma crítica aí à análise de dados, o pessoal hoje em dia está muito na moda falar número, isso e aquilo, né? E muita gente às vezes não sabe interpretar o número de maneira correta. E eu vejo muita gente falando... Não, e assim, descontextualiza o número, né? E número ele só existe dentro de contexto. Se você não tem contexto, o número não significa nada. E o pessoal fala, o crescimento dos répteis foi o maior do Brasil. Tudo bem, isso realmente é fato. Cresceu lá 8%. Só que 8% de 700 mil animais é muito menos do que 1% de 50 milhões de cães. Então, o crescimento ele é logarítmico a curva. Quanto mais animal você tem, um crescimento menor representa uma quantidade maior de animais. Então, assim, às vezes a galera
traz uns dados assim, né, dentro do nosso mercado, que você vê que é uma imaturidade na análise das informações. Imaturidade ou má fé? Eu acho que é imaturidade mesmo. Alguns é má fé, mas a grande maioria acho que é imaturidade mesmo. Eu lembro quando eu era repórter de economia, e às vezes chegava a release das empresas, assim, nossa, porque a empresa cresceu 200% no seu quê. Aí você fala, tá, agora me passa os números absolutos. Não, eu tinha um, agora eu tenho 3. Exatamente. Cresceu 200%. Cresceu mais de 1000%. Mas em números absolutos, isso não representa tanta coisa, né? Por isso que, às vezes, e aí, como a pessoa do marketing, eu fico sempre pensando se do tipo inocência ou má fé, ou é uma jogada de marketing, fazer essa dualidade com os percentuais ou coisas do tipo, né? Porque de 1 para 2 cresce muito. Mas independente, né? Eu acho que assim, aí acho que não é questão nem de número, é questão ali de percepção, rotina e prática também. Porque até a questão dos dados, né? Voltando nessa quantidade de animais que você falou, as aves superam a quantidade de gatos. Mas a gente sabe, no Brasil, né? A cultura de ter ave no Brasil. Hã? E também a ave, pelo menos a silvestre, você tem um controle que você consegue ver números no sistema. Gato. Mas eu acho que nem é sobre isso, cara. Eu acho que assim, eu acho que é evidente para quem é veterinário, está na rotina clínica e tal, que o cuidado com gato é muito maior do que com aves. Até pelo estilo que as pessoas têm, né? O cara tem canário, o cara tem uma penca de canário. Eu falo, né? Parece os bichos que eu falo, os bichos humanos, é um vício. O cara vai ter lá, tem gente que tem 100, 200 canários. Então, a pessoa não vai ter 100, 200 gatos. 100, 200 gatos, a pessoa tem algum problema, literalmente, né? De acúmulo de animais. Culturalmente, também, eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a levar cachorro e gato no veterinário do que passar fora. Então, isso que eu estou dizendo. A gente nem sabe que existe, né? Então, assim, bom, mas enfim, de modo geral, acho que o importante não é a questão do número nesse cenário, mas é o mercado mesmo evoluir, o interesse das pessoas. Acho que isso que você trouxe do Max Festival, né? Surpreendendo com 700 pessoas, é um cenário. E não necessariamente todo mundo ali tem bicho, mas tem interesse, tem curiosidade, por aí vai. E aí eu acho que entra muito nossa proposta de Meio Exótico, que é esse mercado crescer com consciência, crescer com responsabilidade. Eu critico muito isso, eu falo assim, a gente está indo para um caminho de algumas coisas, mas vamos tentar fugir do que dá errado. A gente vê algumas coisas igual nos Estados Unidos, mortalidade de réptil imensa, porque o pessoal vende muito pequenininho. Será que a gente tem que seguir o mesmo caminho? Será que a gente não pode pegar o processo deles ali e otimizar para a gente ter um mercado que já vai evitar o erro que aconteceu lá? A gente não precisa passar pelo mesmo erro, a gente pode observar e otimizar para não passar pelo mesmo erro. Eu acho que está indo nesse caminho. Acho que tem muita coisa para melhorar e tal, mas está indo, né? Cara, eu acho que isso que você falou assim, me dá muito... Eu estou arrepiando várias vezes hoje, arrepiei de novo. Eu fico muito feliz com o nosso propósito que você falou de pós-responsável, sabe? Com todo o trabalho que você trouxe para o Meio Exótico com relação a isso, com o seu doutorado, com essa equilíbrio. Eu acho muito legal na nossa sociedade que a gente é muito equilibrado. Eu sou psicopata, o TDAH, que vai querer ter um monte, ter não sei o que, nananã, e você vai sempre puxando. Eu me empolgo com a minha bolha, você vem de fora da bolha e traz esse equilíbrio. Isso que você falou é uma coisa que eu acho que a gente assistiu o ano passado. Alguns criatórios entregando bicho de qualquer forma, bichos morrendo, e eu vejo essa consciência... Com quem que eu estava conversando ontem? Ontem mesmo eu estava conversando, ontem eu estava conversando com um criatório, a gente estava trocando essa ideia, que a pessoa estava receosa de enviar um bicho que tinha 1 mês de nascimento. Eu falei, tá, mas em que condições que esse bicho está? Ele já está comendo codorna descongelada de um dia, já trocou de pele. E, mano, um filhote de serpente pode enviar sem medo. O bicho está tranquilo com relação a isso, né? Você consegue entender isso. E aí a pessoa, tipo, mas e preço, não sei o quê. Uma coisa que eu vi no ano passado, às vezes alguns criatórios fizeram promoções ou baixaram os preços muito. Mas em que condições? Então, isso que você falou de mortalidade, de condições de como o bicho chega saudável ou não, hoje eu entendo até das pessoas, por exemplo, às vezes que vêm nas minhas mentorias ali na hora antes de comprar ou onde escolher o bicho, o valor não é a primeira coisa, que é aquilo que a sua tese de doutorado, se eu não me engano, tratou. Sim, né? Sim. Trouxe também disso. A pessoa ela quer o bicho saudável.
Ela não quer um bicho a qualquer custo, ela se importa de como o criatório cuida das matrizes, dos filhotes e tudo mais lá. Então, particularmente, eu acho que isso faz muito parte do nosso trabalho de pós-responsável, de bater em pós-responsável desde quando você entrou na sociedade, que abriu meus olhos para isso também, a conscientização de todo mundo isso. Eu fico muito feliz com esse trabalho que a gente faz de conscientizar mesmo, porque aí outras pessoas, outros produtores de conteúdo, todos os influenciadores embarcaram nessa mesma coisa, entenderam essa importância também. E hoje eu vejo que não é de qualquer forma, as pessoas não pegam um bicho só porque, aqui é mais barato, vou pegar aqui. Perfeito. Né? E assim, não entendam mal também, né? Vai ter sempre esse público. Como todo mercado tem, existe o público do preço, e aí o público do preço a gente pode fazer um monte de análise, acho que não é o foco aqui, né? Mas assim, é por falta de recurso, é por querer economizar mesmo, é pela cultura brasileira do quanto menos eu pagar, mais esperto eu tô sendo. A gente entra numa série de análises que a gente pode ir longe, mas não necessariamente representam verdades, nem nada disso. Mas sempre existe um mercado de preço para qualquer coisa. Então, não entendam mal, porque às vezes a gente fica falando essas coisas e fica parecendo que acabou o tráfico no Brasil, acabou isso. Não é isso. Só estamos dizendo que a gente está gerando esse valor em um público, em um nicho que é interessante, né? Acho que mudou o cenário. Não acabou, mas foi impactado. Foi impactado, perfeito. E é um processo, não é um evento, é um processo. Perfeito. É igual a questão do lar, que eu gosto muito quando você fala do tipo, explica a questão do silvestres e da domesticação, dos tempos, dos anos. Exatamente. Cara, tudo em cultura, e a gente está falando de cultura, não muda do dia para a noite. Né? Às vezes você leva anos para isso, existe retrocessos e volta e tal, que eu acho que vale até a gente já começar a falar um pouco, quando a gente estava falando de mercado aqui, que é o número de criatórios, né? Como essa cultura, por exemplo, do legal, e aí eu falo muito que acho que isso vem acompanhado também de uma cultura de exposição que as redes sociais trouxeram, das pessoas por busca por likes, ou coisas do tipo, que eu acredito que também tenha contribuído. Porque antes, quando você tinha um mercado muito ilegal, você não podia postar. Verdade. Isso. Então, as pessoas começaram a entender, e aí eu acho isso engraçado, que hoje todo mundo quer ser influencer, acha que é uma vida fácil, que acha que vai ganhar rios de dinheiro, porque as pessoas prometem isso na internet, vendem isso, às vezes com dinheiro falso, cenográfico. Teve influenciadora presa não, com uma operação policial essa semana, porque comprou $40 mil em notas falsas na Shopee para ficar postando que ganhava dinheiro, entendeu? Então, eu acho que tem isso. Então, parte dessas pessoas migraram. Com esse avanço das pessoas postando em rede social e tudo mais, pessoas que não sabiam que existia esse mercado, entenderam que existia e quer ser legal, que é um outro ponto também que o seu doutorado trouxe, que eu acho que é um dos dados que eu mais amo nele, é o quanto você está disposto a pagar por um bicho legal, se você tem essa opção. E a gente vê esse crescimento gigante, que obviamente levou o mercado. Então a gente tem novos criatórios chegando, né? A gente tem lá o George hoje em Aracaju, com o Vale do Cereji, que já vai ser lançado. A gente tem a Petopet ampliando demais a sua estrutura lá. Cara, eu vi umas fotos, uns negócios bem legais, né? E assim, legal, né? Os recintos, eu gosto muito disso na questão recinto, que a gente fala muito isso, que recinto não é quadrado, no sentido de que esse é o melhor recinto ou não é. O recinto que ele tem ali tira o melhor do ambiente que ele está, para as espécies que são nativas da região. Porra, achei a estrutura muito fera. Tá bem legal. O Rio vem com os novos lançamentos. E a gente vê esse crescimento. Quanto mais você cresce um mercado legal, e os entrantes, às vezes, que nem sabem que poderia ter uma coisa legal, cara, a gente alimenta isso, sabe? A legalidade. E aí, o que me estranha muito também eu acho que os estados, depois da LC 140 ali, que estadualizou a gestão de fauna, estão entendendo isso, estão entendendo a criação legal como uma parte de uma solução do combate ao tráfico, de destinação do que é preso no tráfico, porque eles não têm condições de cuidar ou de dar destinação para esses animais. Os zoológicos estão todos superlotados, não estão conseguindo mais, nem estão recebendo mais. E aí me estranha muito, e na contramão disso, o IBAMA, que é um órgão que deveria pensar, né,
o país como um todo em orquestrar essa integração entre os estados para que as coisas funcionem, indo contra por conta de ideologia. E aí eu não falo IBAMA, a instituição, mas uma chefia específica lá dentro de fiscalização que traz esse movimento. A gente viu postagens recentemente criticando o aumento da venda de animais legais. E às vezes você fica assim, cara, essa pessoa está querendo o quê? Que o tráfico cresça? Então, a gente volte a ser igual era antes, na ilegalidade? A gente tem mecanismos legais, legislações votadas pelo Congresso. Lembrando que a gente vive uma democracia representativa. Então, ou seja, a sociedade quis aquilo, a sociedade votou em representantes para aprovar certas coisas. Eu vejo isso numa contramão, que às vezes as pessoas ficam assim, não é possível, essa pessoa está ganhando algum dinheiro do tráfico? O que está acontecendo? Por quê? As pessoas começam a questionar como assim, algo que deveria estimular, que inclusive está, se eu não me engano, na Constituição, mas ou na legislação, que o Estado deveria estimular a criação legal com relação a isso, e é completamente contraditório os ataques. Para quem deveria estimular, criar regras para melhorar, tá ruim, cria normativa para melhorar. Mas não, a ideologia passa por isso e acaba contribuindo, que tipo assim, os traficantes devem estar assim, vai lá, fecha mesmo, porque para a gente vai continuar existindo. Como a gente estava falando aqui, é cultura, né? Que é outra coisa que o seu doutorado também trouxe, não foi? As pessoas convivem com isso, vão conviver com isso, e sempre foi assim. O interesse existe, né? E independente de qualquer coisa, vai continuar existindo. A mesma coisa do tipo a gente falar do combate à droga. Vai proibir? Se cada esquina você consegue comprar alguma coisa, é quase legal. Você consegue comprar todos os insumos em qualquer mercado. Eu acho que é exatamente o que você falou, né? Assim, vamos supor, vamos pegar o exemplo da droga ali. Você tem dois caminhos. Ou você flexibiliza e você transforma isso num mercado legal, e você consegue fiscalizar a venda de maneira legal, ou você aumenta a fiscalização do ilegal para tentar eliminar. E aí o que eu acho que acontece muito nesse quesito que você está falando de órgão ambiental é exatamente isso. Eles querem apertar o discurso, mas não aperta a rédea contra o tráfico. Aí não faz sentido. Exatamente. Aí me solta a notícia que sai no Fantástico. Estamos descobrindo que os traficantes mudaram o cenário, estão indo para a internet, meu amigo. Tem no mínimo uns 25 anos que eles estão fazendo isso. Se tivesse mandado um WhatsApp, a gente tinha avisado. Se tivesse mandado, a gente tinha avisado. Ué. Você não precisava ter feito uma investigação de 10 anos para descobrir isso, não, ué? Você está maluco? E a gente sabe que não funciona, fazendo mais um paralelo com relação ao combate às drogas, que a maioria dos países entenderam que é uma guerra perdida. Que faz parte dos recreativos, às vezes. Assim, a gente não está generalizando as drogas. Vamos pegar, por exemplo, a cannabis, a maconha ali como um exemplo disso. E olha como a gente fala, quando o Brasil regulamenta, por exemplo, o uso medicinal, olha a explosão que teve com relação a laboratórios, a comercialização, ao uso. Eu tenho uma opinião um pouco divergente disso, porque inclusive sai um artigo recente, por exemplo, de que os derivados, né, o CBD e derivados dos cannabis, não têm efeito clínico relevante, por exemplo, para epilepsia, que o pessoal estava usando bastante sem evidência científica. Então, assim, eu acho que a gente está em alguns cenários, e eu acho que eu incluo ali o mercado de pets também, de animais silvestres, que a gente tem que entender o mercado para conseguir tomar decisões mais racionais e menos, como é que eu posso dizer? Mais pesquisados também, né? Mais embasamentos, né? Exatamente, só que não adianta nada ficar a guerra de discurso e ninguém querer gerar dado. Aí é meu ponto... Só achismo, né? Que é improdutivo, que aí você vai ser sempre a favor do seu lado, da sua ideologia e pronto, e vai ficar reforçando dados que vêm do lado que te aprovam e a gente fica nesse discurso cada vez mais ideológico e menos construtivo, digamos assim, mas enfim, né? E o que mais me enoja é os interesses escusos. Porque quem faz esses achismos, faz o estardalhaço, monta o circo todo, a gente vê onde essas pessoas vão estar a cada 2 anos ou a cada 4 anos. Não, e assim, isso aqui que me pega também... Então, a gente vê a causa animal, por exemplo, de cachorro e gato,
virou um negócio ótimo para os partidos, porque mexe com o emocional das pessoas, né? Sim, exato. E você mais... tem uma tribo grande, né? A gente sabe que hoje, principalmente eleições, entre aspas, menores, vereador, deputado não, mas vereador principalmente, você sabe que causas pequenas elegem personalidades, né? E quando eu falo causas pequenas, não é pequena no sentido de importante ou não importante. Causa pequena no sentido de que tem aquele grupo social que defende muito aquela causa e isso gera muito voto, né? A gente sabe que traz muito resultado na óbvias, né? Do tipo, eu sou contra o feminicídio. Pô, quem é a favor do feminicídio? Exatamente. Quem é a favor de maus-tratos animal? Exatamente. É uma pauta fácil e de emocional, que a gente vê videozinhos com trilhazinhas e mostra as coisas e tudo mais. Escolha de imagens estratégicas que vão bater ali, que nem sempre representam a maioria, mas que vão bater o visual. Exato. Isso aqui que me pega muito, Fernando, também, é uma coisa assim, do discurso 2 pesos, 2 medidas. Então, vou dar um exemplo aqui que, essa semana me incomodou bastante. O Ancelotti falando que não vai levar o Neymar porque ele jogou pouco durante esse ano. E tá levando o Danilo, que está jogando pouco igual. O Ancelotti falar que não vai convocar o Neymar porque ele não está 100% fisicamente. E na última data FIFA, vários jogadores sendo suspensos por lesão, que também não estão 100% fisicamente. Mas provavelmente ele usou dados, né, para gerar isso. Histórico dados e está lá com 8 desfalques no último jogo. Então, assim, você escolheu dados sem contexto, a gente já falou sobre isso, né? Trabalhar com números sem contexto, ele não representa muita coisa. E tá tudo bem, é só ele bater no peito e falar, eu não vou levar o Neymar porque eu não quero, tá ligado? Eu sou o técnico e eu não quero. E aí a gente dá respeito. Obviamente que pesa também nessas decisões. E eu acho que acredito que pesa muitas decisões também a imagem do CBF. Com certeza o histórico de Neymar, a imagem pública do Neymar, para quem não é do futebol, porque eu acho que quem é do futebol passa o pano que for para Neymar, é normal. Agora, eu acho que a CBF também olha esse outro lado. Eu acredito muito... Eu tenho um dado aqui de uma notícia que uma pesquisa disse que 6 a cada 10 brasileiros são fãs do Neymar. Por isso o Brasil tá... Mas uma outra coisa, voltando para o nosso assunto, o TDAH já vai indo para outro lugar, que me deixa um pouco... E aí é enojado a palavra. Eu fui muito tempo também repórter de política, investigativo, comentarista de política lá na Band News, o uso da máquina pública para usar a sua ideologia ou a sua plataforma eleitoral com dinheiro público para chegar numa eleição e tentar tirar vantagem em cima de outros candidatos, sabe? Então a gente vê delegado, policial da causa animal, usando todo o aparato do Estado para fazer sua mídia, para monetizar e tudo mais com relação a isso. Inclusive, a gente tem algumas decisões judiciais condenando, por exemplo, militares que utilizam câmera do corporal, essas imagens todas, para monetizar no YouTube, por exemplo. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que deveria ser regulamentada, por exemplo, quando a gente fala de uso, regulamentação de redes ou coisas do tipo. Mas acho que fomos muito longe nessa análise, vamos voltar para o nosso mercadinho aqui para falar um pouco sobre isso, mas eu acho que isso tem avançado. A gente vira e mexe uma tentativa de abrir processos administrativos, de utilizar algumas legislações, interpretações horríveis. Você tem noção, recentemente, um caso no Nordeste, um responsável, ou seja, um pai de pet, foi autuado. Escuta essa, isso é incrível. Ele foi autuado, teve bicho apreendido pelo IBAMA, e no auto de infração não tinha artigo para falar da ilegalidade do bicho. Mesmo? Eu tenho a cópia. Então é surreal. Ou eles vão com base na lei que proíbe a importação de animais exóticos como pet. Isso aí é loucura. Como se o cara tivesse comprado na internet dos Estados Unidos e chegasse aqui. Não, esses bichos já estavam aqui, ninguém importou ele. Com certificado de origem. Porque o Estado não foi eficiente em deixar esses bichos entrarem. Aí você culpabiliza o cidadão? Oi? Depois que você... Na verdade, não é isso, né? Na verdade, é... manobra para ideologia. Somente. Não, e assim, na verdade, é muito sobre gerar uma dor de cabeça para não justificar o risco. É isso, a gente sabe que é isso. Exato. E como o abuso de poder, o assédio como autoridade, que é muito desses agentes no off, fala, cara,
eu tenho que fazer, senão vou ser punido lá de cima. Que lá em cima falou, um exemplo disso, de uma forma particularmente também ilegal, não tem ilegalidade, tem regra que proíbe, por exemplo, zoológico transferir excedente para criatório comercial. Numa decisão arbitrária, sem motivo algum, sem nada, o IBAMA tirou do CISFAL nessa opção. É mesmo? Não sabia isso. Tirou do sistema. Porque ele não permite que a própria lei seja cumprida e o processo seja feito de forma legal. Cara, isso, para mim, em caso de Ministério Público. Isso é prevaricação. Você tem que fazer isso, você está deixando de fazer isso, inclusive de dar a ferramenta para as empresas, essas instituições, as entidades de direito de fauna, consigam cumprir a lei. Então, enfim, isso daria talvez um episódio somente sobre isso, fazer um advogado, um cientista político para isso. Mas voltando para o nosso mercado aqui, outra coisa que eu acho que é legal, que a gente tem de novidade, que teve até lançamentos, se eu não me engano é hoje, às 8 horas, tem alguns lançamentos e tudo mais, que é o Mercado Morph. Que é uma coisa que hoje bem legal. Quebra, né? Porque hoje é o dia que está sendo gravado e não o dia... Ó, dia 1º de abril, dia que a gente voltou. A gente estava até brincando com isso. Né? Anunciar a volta 1º de abril, será que as pessoas vão acreditar? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou lançar um episódio 1º de abril, de fato, hoje, que está pendente do ano passado, e sábado eu lanço esse, que vai ser 4 de abril. Só para as pessoas acreditarem. É. Boa. Então, eu acho que o Mercado Morph, para quem não conhece, é uma plataforma muito legal, é um marketplace. Você não ia fazer um post lá no blog para isso? Eu não fiz, né? Vou fazer, aproveitar deles mostrar. Até apareceu aqui embaixo aqui para acessar o portal, né, para ler sobre o assunto. Então acesse que nós vamos botar hoje também. Já que a gente está prometendo tudo hoje, é 1º de abril, nossa, senão a gente vai falar depois da pegadinha. Eu vou pegar material com o João e o Pelirã, vou escrever um post lá para a gente falar, que eles vão lançar isso, vou pedir eles vão mandar um release. Cara, o Mercado Morph é um marketplace do nosso mercado. Não só de répteis, né? De não convencionais ali. Então, tudo que não é cachorro, ave. Então, às vezes, você pode comprar direto com o criatório, mas você pode comprar direto no Mercado Morph, e eles têm possibilidades de divisão ali, parcelamento grandes. Eles estão lançando um clube de vantagens agora, se eu não me engano, você paga R$10 por mês, e você tem acesso a desconto, ou lançamentos prévios de alguns criatórios, acessórios, terrários. A parte de repasse, por exemplo, que é um trabalho que eu fazia e que ia muito bem, mas que dá muito trabalho, eu não tive condições. Eles assumiram isso lá também. Então, às vezes, você quer desfazer de um bicho e tudo mais, você consegue anunciar lá também. Então, é legal a gente ver isso, e eu acho que é mais legal também, com relação ao Mercado Morph, que são tanto o Eliran, tanto o João, que são sócios ali, donos do Mercado Morph, não são pessoas do hobby. São pessoas de mercado que enxergaram esse mercado e investiram negócio nisso. Hoje, acredito que já são mais do hobby e tudo mais, né? O João, eu sei que já tinha um tempinho que já estava entrando, e por isso depois ele virou sócio do Eliran ali. Então, é muito legal ver as pessoas entendendo esse mercado como potencial, investindo. E aí a gente sabe aqui, a gente já é empresa, nem lembro quanto tempo que a gente tem de CNPJ, mas a gente sabe a dificuldade de fazer, de captar investimento, de fazer as pessoas acreditarem nisso ou naquilo. Não é fácil. E eu vejo que eles têm investido bastante nisso, acreditando nesse mercado, que me deixa muito feliz com relação a isso, né? Então, acho bem legal o propósito do Mercado Morph lá. Então, e estão movimentando, né? Não só existindo, mas também movimentando. Acho que isso é importante. Perfeito. Estão investindo, estão movimentando, estão fazendo acontecer. E outra coisa que eu acho que esse mercado também chamou atenção... Tá vazando muito barulho da rua? Não. Ah, ótimo. O negócio de ruído está funcionando bem. Que eu acho que é o aquarismo olhando para o nosso mercado de répteis. Isso também é um movimento que eu vi muito grande no Max Festival. As empresas que produziam aquário, eu acho que, tirando criatórios, o maior número de segmento com exposição no Max Festival foi terrários. Né? Então, o cara que já produzia aquário, ele falou, opa, peraí, é só fazer um aquário diferente que eu consigo também pegar um nicho desse mercado.
E hoje, a maioria de quem produzia aquário está produzindo terrário também, né? E muito legal, a gente tem o Zerba, que é o nosso super parceiro ali, talvez o pioneiro ali, o cara que eu mais confio, talvez, com relação a isso, de fazer terrários, que, pô, o próprio Zerba cresceu e expandiu, né? A gente tinha o Zerba produzindo num lugar, hoje ele precisa ele tem um espaço somente para produzir isso por conta do volume de produção. A gente tem os terrários de acrílico, por exemplo, da Acrylic Pet, se não me engano o nome lá, lembra de cabeça, cara, gente boníssima ali para Grande. E os produtos caprichados, hein? Nossa, muito, tá? Muito caprichado, assim, muito, muito, muito interessante. E que não é um rolê dele, ele tem um delivery lá, né, em Praia Grande, sabe? E ele faz os acrílicos do tipo, coitado, quando ele não tem tempo, ele se esforça, porque ele também está entendendo que existe esse mercado. Ele trabalha com produção de comida para delivery. E aí ele também já puxou esse mercado dos terrários de acrílico, e eu acho que está indo muito, muito, muito bem. Assim, todo mundo elogiou muito no Max Festival quando conheceu eles e tudo mais, e acho que tá... Pessoas do interior, eu vejo, então a gente tem pessoas do interior vindo para cá, expor no Max Festival. O pessoal do Rio veio para cá para apresentar seus produtos ali para esse mercado. Então, eu acho que é um mercado legal. Coisas que a gente não tinha antigamente, por exemplo, que é o envio de terrários de vidro por transportadora para outros lugares do país, que as pessoas reclamam. Poxa, eu vejo aí no Instagram isso e não tem aqui. Então, eu vejo o Vitor, por exemplo, né, do Sniper Project. Poxa, envia para o Brasil inteiro, super bem embalado, nos negócios certinho e tal, e tá chegando, que é o receio que as pessoas têm, né? De enviar coisa de vidro, quebrar, e você fica no prejuízo com relação a isso. E como são empresas pequenas, elas não têm margem para ter esse risco de prejuízo com... Exato. Exato. Dá um exemplo. E no Brasil, quem tem empresa você pequena sabe muito bem disso, né? Oi? E no Brasil, quem tem empresa pequena sabe muito bem disso. Para a pequena sobreviver, às vezes é mais difícil do que a grande, né? Nossa, muito mais. Igual, em Curitiba hoje, você quer mandar fazer um terrário de vidro, você tem fornecedor? Não tem. Hoje em dia, Curitiba, inclusive, é um mercado que, para vários pontos do mundo dos répteis, né? Tem bastante dificuldade. Não só de ambientação, mas de alimentação, de várias coisas. Tá difícil, assim. O pessoal manda bastante mensagem e eu tenho dificuldade. E vou te falar, é um mercado bem grande aí, não é? Super. É bem grande. Eu lembro de uma vez que a gente foi aí, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui, que a gente sentou, você, o Ed, o Guilherme Macho Negócio, que os meninos já estavam contando que, né, de mais anos que estão aí e tal, você já está aí há muito tempo. Mas... sim, verdade, que a gente foi no Porcs, foi. A gente levou um judeu no Porcs, onde você me disse que tá aí, né? Eu lembro disso. E aí, tipo, foi muito legal, acho que tem um mercado grande, mas as pessoas ou não enxergam, ou não estão investindo. Cara, eu acho, na verdade, é que não se estabiliza, na verdade. Acho que enxerga, mas não sei. Acho que a metade das pessoas também vai montar amanhã, em 2 dias, ela vai ficar rica. Eu acho que tem um pouco disso. E o esforço, às vezes, é o mínimo. Isso eu vejo alguns mercados nichados, as pessoas, às vezes, do tipo assim, por ter uma carência de fornecedor, de não sei o quê, quando existe, esse fornecedor chega com uma postura de quase, eu estou te fazendo um favor, cara. Não tem nada aqui. Eu estou me propondo a fazer isso para você. Mas não, você que se propôs fazer, você está ganhando dinheiro para isso, é um serviço. Tá? É um negócio, é um serviço, eu não está fazendo favor nenhum, eu estou te pagando para isso. Então, eu acho que tem essa coisa que é uma reclamação recorrente, eu acho que em qualquer desses setores que a gente está falando, da alimentação, do acessório, do terrário, do criador, é atendimento. Atendimento. Porque eu sei que o robista muitas vezes é chato, mas em qualquer mercado consumidor tem, e é nosso papel lidar com essa chatice. Sim. Né? Porque a experiência... Nesse mercado é uma chatice muito de interesse, assim. Você vê que aquela chatice que ele quer o melhor, aquela chatice que ele quer informação, não é aquela chatice... É diferente, eu acho. É uma chatice saudável, digamos assim. Sim. Chatice pelo melhor. Se você enxerga desse ponto de vista, né? Que é igual feedback ou crítica. Cara, a gente tem que agradecer... O exemplo do nosso aplicativo. Poxa, a gente faz com que dá um investimento alto, a gente não tem entrada de granas grandes no meu exótico e tudo mais, não é recorrente, e as pessoas não entendem isso.
Eu acho que as pessoas, quando elas baixam o aplicativo, elas esperam que a gente seja igual, sei lá, o Instagram do tamanho da meta. A gente tem um time de desenvolvedores aqui fazendo não sei o quê. Mas não deixem de criticar. Por favor, falem mal da gente, mas falem com a gente também. Cheguem na gente, porque a gente compila tudo. Porque tudo isso é muito importante, sabe? Assim, eu como consultor de negócio, por exemplo, quando eu estou atendendo algum cliente, e os caras fica puto porque fulano postou na rede social ou deixou um comentário no Google, não sei o que, eu falo, mano, agradeço, o cara tá te dando uma oportunidade de você melhorar o seu negócio. Você enxergar uma coisa que às vezes na correria do seu dia a dia você não enxerga. Sim, e às vezes é simples de resolver. Exatamente. E uma atenção já resolve. Então eu vejo que isso tem crescido, eu acho que... E aí quem já está mais calejado, e aí nessa questão dos terrários, por exemplo, quem vem do aquarismo talvez já está acostumado com uma coisa muito técnica, com muita reclamação, que é um mercado mais antigo e muito maior, eles já entram nesse mercado dos terrários com esse tipo de atendimento, com essa visão, e eu tenho visto que eles têm crescido muito por conta disso, porque as pessoas têm elogiado a experiência da compra, a experiência do atendimento, sabe? Eu vejo ali, eu não interajo tanto na comunidade da Meu Exótico, por exemplo, mas nossa comunidade hoje, para quem ainda não conhece, uma comunidade no WhatsApp ali, a gente está falando de 900 pessoas trocando, às vezes tem grupo que são mais de 1.000 mensagens por dia. E aí, lá no portal meuexótico.com.br, que o André colocou aqui agora embaixo passando, só você clicar em comunidade, vai abrir um menuzinho, você clica em comunidade de novo, lá tem um botão para você acessar nossas comunidades, e na bio do Instagram também tem um link da comunidade, lá você tem grupo de serpente, de quelônios, de aracnídeos, de rapinantes, anfíbios, tem tudo lá para você interagir. Então, eu não interajo muito por conta de tempo lá, mas às vezes eu leio as mensagens um pouco para entender justamente o que essa comunidade está falando, qual é o assunto do momento. E muito é sobre experiência, sobre atendimento e tudo mais. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto que tem muito a melhorar. Eu vejo que algumas empresas estão, principalmente os criatórios, estão se preocupando um pouco mais com relação a isso, mas, como sempre, existe espaço ainda para melhorar, né? Com certeza, eu concordo. Agora, falando de mercado também, vamos falar dos novos produtos da Comodo, nossa grande parceira aqui, né? Então, acho que crescimento de mercado, yes é em inglês, para quem não sabe, o mercado crescendo, então, novas espécies vindo. Então, cara, eu, assim, sou muito orgulhoso, acho que essa é a palavra. Primeiro, que a Comodo é capixaba, da minha terrinha, do Espírito Santo, então isso já é meu principal orgulho. E segundo, porque, caramba, que empresa legal que está investindo e desenvolvendo de acordo com o mercado está crescendo. Então, a gente dava até ano passado papinha de lores com trigo, com não sei o quê, com um monte de coisa que é feito para aquele bicho específico, e é muito engraçado, porque ela já foi desenvolvida especificamente para uma espécie. E tem uma forma de comer, uma forma de absorver nutrientes e tudo mais, né? É engraçado aquele negócio da língua dele, ser tipo tem uns negócios ali, né? É muito legal. Como é que é o nome? Tipo um pincel, né? Pincel. Achei que era o nome técnico do negócio. Não. Tipo, range cell, não é não. Não. E aí, a gente já tem hoje os purês de fruta da Comodo, que particularmente específico para geckos arborícolas da Nova Caledônia. Olha o específico do específico que a gente já tem. Manga, amora, morango, maçã com mamão. E, cara, aqui em casa, você coloca, os bichos limpam o pratinho. Literalmente, eles limpam o pratinho aqui em casa. Vai muito bem. Óbvio que um ou outro ali tem uma preferência de sabor, e eu entendo isso na hora que eu coloco. Oxi. O André caiu, gente. Vou voltar aqui, daqui a pouco ele já está de volta. Então, eu acho que tem essa questão de preferência dos bichos ali. Opa, deixa eu estar mandando um WhatsApp aqui para ele. Caiu. Tem essa preferência. Então, hoje eu vejo que os bichos, alguns têm a preferência por um sabor e o outro, que pode variar, obviamente, de animal para animal. Então, isso é muito legal. Acho que na Comodo desenvolver todos esses bichos, todos esses sabores e coisas ali. E ainda falando de sabor,
a gente tem hoje cálcio. Voltou, bebê? Tava com saudade Não já. cai não, meu cara. Eu vou fazer a comidinha dos meus bichos aqui. Fui pegar uma aguinha e vou fazer aqui, que a gente já otimiza nosso tempo. Vou fazer um acomodinho vegetal e vou fazer uma comodo grub também para Pogona agora e de noite para o Leopard, tá? Então, Aí pode sim, continuar aí que eu vou aqui Obrigado. executar a minha atividade. eu aqui, meu Deus, ele caiu no míssil. E aí, eu acho que a gente tem esses purês de fruta hoje, que são frutas liofilizadas, então, assim, é o que realmente o bicho precisa. E, mais uma vez, eu acho que Komodo, as pessoas acham que talvez é do dragão de Komodo por conta do logo, mas, na verdade, é de comodidade, né? Cara, o purê de fruta é um pozinho que você vai misturar com uma aguinha, fazer ali, colocar o bicho come. Inclusive, tá pronto. Já tá pronto. Lá. Já tá pronto, meu comodo vegetais. A gente tem os grubs também, que grub, para quem não sabe inglês, é uma farinha, né, de inseto ali. Então, facilita muito, não precisa esquentar água, não precisa de nada, a textura é maravilhosa. Então, você consegue também dar essa comodidade de colocar. E aí, a Komodo Vou começar a fazer o grub aqui, então, tá? Inclusive, esse aqui tá fechado. Acabei você tem 27 câmeras, eu estava esperando cortar para 2 agora, de uma câmera de cima e um negócio, né? Não aconteceu. Mas aí a gente fala do tipo, que é a farinha de inseto, que é um grub muito fácil para quem não quer criar inseto, ou quer ter essa comodidade no dia a dia de rápido. Você mistura ali, cheirinho é bom, né? Já comeu? Não, eu sou meio fresco. Eu já, é muito bom também. E aí você mistura essa aguinha, tá pronto. E a Komodo, entendendo isso, uma coisa mais legal que eu acho na Komodo é a resposta dela rápida ao mercado. Então, assim, o Thiago, que é proprietário lá, a gente troca muita ideia, né? Eu ajudo bastante ali no desenvolvimento de novos produtos, nos testes. Então, ele está sempre inquieto, testando. Tem um bicho assim, se a gente fizesse isso, vou importar esse insumo para a gente fabricar e fazer um teste aqui. Então, isso é muito interessante. Então, a gente já testou algumas coisas que a gente viu. Não vai dar. Isso aqui vai ficar para lá. Isso é muito interessante. A gente já testou, por exemplo, coisas de flor e tudo mais, o bicho não pegava, a gente descontinua, né, essa produção. Mas aí, falando no grub que você misturou ali, gerou uma massinha que você vai dar para o seu bicho. Já está pronto, inclusive, papai. É muito rápido. E aí a gente teve quem? Os anfíbios que chegaram. Um outro tipo de alimentação que precisava de outros tipos de nutrientes. O Komodo desenvolveu, então, um grub específico para anfíbios, que a gente já tem disponível também. E aí depois vem a questão de teiu, por exemplo. A gente sempre fala, né, que teiu não come legume, não come verdura, e se a gente dá só carne, não faz parte de uma dieta onívora deles e tudo mais. Ou se eu estou na corrida do dia a dia, ou pogonas, às vezes, né, que o André falou, vai tá fazendo para a pogona dele. Tem uma seletividade alimentar, às vezes, por conta de criação. Foi mais fácil só comer inseto, porque o bicho vai comer mais inseto, e às vezes tem muito... É mais palatável também, né? O bicho gosta mais. Exato, que não tem o costume de comer inseto, a pessoa não consegue fazer essa introdução alimentar. Vem Komodo vegetal, são mais de 10 vegetais ali, também liofilizados, misturados, que vira esse grub também que você consegue fazer, ou você consegue polvilhar em cima de um outro alimento para que seu animal ingira o que ele precisa de nutriente vegetal. E agora, ó, para completar o grubzinho, ó. Cálcio líquido. Olha lá. Tem uma travinha aí. Uma travinha para não perder. Isso é massa. Olha lá. Feito, papai. Tem os cálcios em pó. A gente tem cálcio, linhas no Komodo, por exemplo, saborizados, de manga, de goiaba, o normal, com D3, sem D3, e agora os líquidos. E nessa onda dos líquidos e dos sprays da Komodo, que eu acho muito legal também, além do cálcio, só cálcio, tem o de banana e o de manga, se eu não me engano. Tem de ovo, aqui eu tenho de banana e de ovo. Tem de ovo e banana. Ovo e banana. Que, por exemplo, você vai dar um alimento para um bicho, por exemplo, um lagarto, que não está acostumado a comer um teiu. Vou dar um outro alimento que não é carne, que não faz parte da dieta dele, por exemplo. Se a gente sabe que teius são alucinados com ovo, dá uma borrifada desse, são saborizadores, por exemplo. E também tem vitamina, tem cálcio. Então, esses saborizadores... Porque, assim, uma coisa que é importante a galera entender é que nutrição é muito mais do que
nutriente. Nutrição é o consumo, é a palatabilidade, é a experiência sensorial do animal. Isso faz diferença, a gente sabe, né? Pode ser responsável, passa pela saúde psicológica do bicho. E o bicho tem um alimento que representa a realidade dele, biológico, comportamento, que ele tenha prazer em se alimentar também. Tudo isso faz parte de nutrição. Nutrição não é só dar proteína, gordura, fibra e minerais. E até a forma, né, André? Porque isso influencia como o corpo do animal absorve aquele nutriente, né? A forma, e não só como ele absorve, mas a experiência dele consumir aquilo. Isso também faz parte da nutrição. O comportamento. Que é aquela questão do tipo, vou triturar a casca de ovo e fazer meu cálcio em casa. E o cara do tipo, você dá um cálcio bem fininho ali para o bicho e tudo mais, com outros farelos, por exemplo, o cálcio de ostra, que é muito melhor do que o de ovo, muito mais rico do que o de ovo, por exemplo. Então, acho que tem todo esse espectro, assim. Lançou também no Max Festival do ano passado a ração de filhote para jabuti. E, mano, é surreal o quanto esses bichos amassam a ração. Eu me surpreendi, assim, por tudo que eu já testei aqui, eu acho, da Komodo, de outras marcas com meus bichos. A ração de jabuti filhote, eu não sei. Mas os bichos, assim, eles detonam de um jeito. Eles vêm correndo de qualquer lugar quando eles sentem o cheiro, que é muito engraçado, os jabutis filhotinhos. É muito legal mesmo. E aí, formato e tudo mais, cor. E vem muito mais novidade por aí na Komodo. E lembrando que tem os potes agora, né? De ração. De 5 quilos, né? Se eu não me engano. Eu não sei quanto que é, mas é grande. Tem para jabuti, eu acho que tem para iguana também, se eu não me engano. Então tem, cara, vem uma diversidade muito grande aí com eles. E eu posso deixar aqui, então, uma sugestão? Por favor. Que você pode até passar lá para o pessoal, mas é uma coisa que me pega. Refil, cara. Pacotinho plástico para você usar o pacotinho, o saquinho, para você jogar dentro do pote refil, para produzir menos lixo, né, cara? A gente produz muito resíduo que a gente deveria rever aí, né? Então, será que não dá para fazer isso num saquinho, que eu jogo aqui dentro do mesmo pote? Sei lá, cara. É uma boa. Eu fico pensando. Tem que ver muito por questão de conservação, assim. Quando a gente fala disso, que é uma coisa que eu já conversei isso com o Pantanal. Porque o Pantanal, além do saco que ele vem, que ele é com ziplock em cima, para manter um pouco de temperatura, coisa do tipo ali do bicho, internamente ainda tem um outro ziplock, um outro plásticozinho com a presa individualizada dentro. Então, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas eu lembro que eles estavam me explicando muito sobre que eu ficava assim, poxa, são 2 plásticos. Eu também tenho essa mesma pegada de não usar plástico, né? Eu viciado em ecobag aqui e tal, você também que eu sei que seu porta-malas é cheio de ecobag. Então, eu acho que é uma boa. Porque até a gente fez algumas coisas, hein? O Komodo vegetal, o primeiro que chegou para me testar, era em saquinho. Era um saquinho com ziplock em cima. Eu lembro, transparente na frente. Que você via dentro, sabe? É uma boa isso. Anotado. Mentira, deixa eu anotar de verdade, senão eu vou esquecer ainda. Vai sair na ata da reunião. Komodo refil. Então, cara, eu acho que disso a gente está muito bem servido. E aí, voltando ainda em nutrição, né, em alimento, ali, dando continuidade, não tem como não falar de Pantanal. Para quem não conhece o Biotério Pantanal, assim, para o André, que é louco da ciência, é surreal o que os caras fazem de estudar as presas, o que tem, nutrientes e laboratórios. Cara, eu recebo uns vídeos dos laboratórios deles, às vezes, que eu falo, mano, parece que eu estou assistindo, sei lá, o Globo Rural de manhã, no laboratório da Embrapa, sabe? Desenvolvendo alguma parada nesse tipo de coisa, como eles separam as coisas e muda para cá e tal. E hoje a gente poder ter essa possibilidade de entender nutritivamente o que tem num camundongo, num mercol, num tentinho, numa codorna, e essa variação de acordo com o tamanho dessa presa ou de acordo com o peso dela, é incrível, é incrível. Assim, eu acho que para a gente que é consumidor final, talvez isso... legal, vou dar isso daqui. Mas eu fico imaginando para quem é veterinário, por exemplo, e às vezes tem um animal obeso ou um rim sobrecarregado,
você poder entender o que tem em cada uma dessas presas, num nível de detalhe desse para dar, é incrível. Incrível, 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 sabe? Tanto essa ciência por trás da produção dessas presas, tanto a variedade. Cara, hoje tem, vamos lá, Pantanal tem camundongo e mercol, que são os comuns que a gente sempre ofereceu. A gente tem pintinho, codorna, porquinho da Índia, coelho e agora rã. Cara, para mim é 6 tipos de presa diferentes que você pode ofertar para os bichos, sabe? Eu, particularmente, acho isso, assim, muito maneiro. Muito maneiro. E é o que você falou, é ter recurso para poder explorar. Então, assim, se você não tem vontade informação... também, né? Recurso e vontade. Não, eu digo assim, recurso como veterinário. Como veterinário, igual você falou, tipo assim, você ter a informação te permite explorar isso. Se você não tem informação, você não tem nenhuma opção. Então, bom, enfim. Exatamente. Concordo plenamente. E aí eu acho que, tipo assim, uma coisa que é tão legal, acho que também com o Pantanal, e aí puxando outro gancho para falar da Pets, a gente está falando do maior varejo do Brasil, se dissipar da América Latina, eu acho, né? De pet shops. E hoje você vai nas Pets, tem um freezer do Pantanal lá dentro. Chique, chique demais. Eles não iam colocar qualquer produto. Tá? Então, levarem o Pantanal lá para dentro da Pets, e é muito legal também. Eu acho que é muito... A gente ganhou muito, tem muito que se comemorar com a entrada da Pets nesse mercado, né? Óbvio, a gente respeita quem está mais tempo, quem está nessa luta ali como Galpão Animal, da Silva Sauro, a Pet Safari aí no Paraná, que são grandes lojas também que já estão há muito tempo isso, mas quando entra um player do tamanho da Pets nesse mercado, abrindo as portas para esse mercado entrar, o jogo muda. Não, e carrega todo mundo junto, né? Exatamente, ela traz segurança jurídica, principalmente, para todo mundo. Que espaço de fala, muita coisa, né? Exato. Eu vou licenciar para vender não convencionais no meu pet shop? Poxa, mas aí, será que a fiscalização, esse abuso de poder aí que a gente vê com interpretações maldosas de lei, ou isso ou aquilo, ou Mas, mano, a Pets agora tá nisso. E a gente sabe que o abuso de poder, ele funciona em cima de vulneráveis. Ele não funciona em cima de poderes, porque é de poder para poder. E a gente sabe que abuso de poder muitas vezes vem com poder econômico, né? Então, assim, dificilmente você vai ver o cara que faz o show dele todo num pet shop de bairro fazendo isso dentro de uma Pets. Com certeza. Não vai. E se fizer, a gente sabe que a consequência a nível jurídico é diferente. Exatamente. E é legal que a Pets vem também, por ser a Pets, por estar desse tamanho, ela entra no mercado de uma forma muito legal, responsável, com tudo isso, que vai servir de referência e exemplo para outras empresas, outros pet shops, outras redes, porque a gente está falando de uma rede nacional, a Pets. Mas você tem redes muito locais, que são grandes somente no estado, como a American Pets, no Rio de Janeiro. Então, poxa, é tipo Pets, é tipo Dragazil lá. Você vê American Pets em tudo quanto é esquina no Rio de Janeiro. Né? Então, isso funciona, eu acho, muito bem também, mais uma vez, para o crescimento desse mercado. Assim. E todo mundo está entendendo esse potencial, está entendendo que isso está crescendo e não tem como voltar atrás, e vai crescer cada vez mais. Assim, a gente não tem pessoas desistindo desse mercado por conta disso. Não, tem muito mais pessoas entrando, eu acho, do que desistindo com relação a isso, né? Então, acho que eu fiquei em choque também, Fernando, porque uma aluna minha veio conversar comigo semana passada, aí começou a falar de bicho, de lores e tal. Que legal, tá internada. Ela, não, é na loja. Eu, na loja? Que loja? Ela, eu tô trabalhando assim, estagiária, né? Na Pets. Aí eu, caraca, na Pets? Mas tem esses bichos na Pets? Ela tá com jiboia arco-íris, tá com jabuti, tá com não sei o que. Eu falei, caraca, não tava sabendo. E aí comecei a trocar ideia com ela, tirando dúvida de manejo comigo e tal. Achei bem legal, assim, sabe? Cara, eu acho incrível. Eu estou bem feliz com a entrada deles. Assim, tenho conversado com eles sobre algumas coisas e o cuidado, a vontade,
o querer fazer tudo certo, o entender desses bichos que talvez seja novo para algum deles. Lembrando que a Pets, gente, não é nova e já vendeu esses bichos há muitos anos atrás. Tipo, eu conheci o Sancho, que é uma iguana de 20 anos, que infelizmente faleceu agora há pouquíssimo tempo, por idade mesmo, né? Assim, cara, bicho incrível, gigante. Acho que é a maior iguana e mais linda que eu já vi na vida. Foi comprada na Pets, há 20 anos atrás, na Pets. Porque eu sempre fico nessa coisa, né? Quando eu vejo bicho na clínica, as coisas que eu quero tirar foto ou postar, eu tenho sempre essa preocupação se ele é legal, posso postar, não sei o quê, porque não é meu bicho. Se fosse meu, eu tinha certeza que era legal. E a pessoa falou, não, compramos da Pets. Eu falei, caramba, a Pets já vendeu lá atrás esses bichos. Então, assim, é muito, muito, muito legal. E agora a Pets ficou base junto, então a gente tem uma coisa ainda muito maior, né? Então, cara, fico muito feliz e eu acho que é o tamanho do mercado e vai crescer. E aí, falando do tamanho de mercado, vou trazer alguns dados aqui nossos. Abrir para vocês aqui de meus dados para vocês entenderem. A gente é uma empresa, uma plataforma de posse responsável, tem poucos anos, somos bem nichados, principalmente muito mais para o mundo dos répteis, né? Aqui, que é o meu rolê, do Instagram, que a gente trata mais, é meu espaço de fala, vamos dizer assim. Cara, eu extraí, antes da gente começar aqui, alguns números do nosso aplicativo. Quem não conhece, por favor, baixe agora, 100% gratuito. E para vocês entenderem, nosso aplicativo, ele vem justamente com essa pegada de posse responsável, né? Que a gente desenhou aí. Para você controlar peso, alimentação, recusa, saúde, troca de pele, enfim, todos os dados possíveis ali, fezes, urina, para que quando você for no veterinário, ou mesmo você em casa, conseguir acompanhar bem o desenvolvimento do seu animal. E se a gente olhar hoje, eu retirei os dados aqui do Firebase, tipo, os últimos 30 dias do nosso aplicativo. Só para você ter noção. A gente está falando, hoje, nós temos 6 mil pessoas cadastradas. 6 mil pessoas cadastradas no aplicativo hoje, 6 mil usuários. Desses usuários, se a gente pegar nos últimos 30 dias, foram inseridos dados, ou seja, da alimentação, da troca de pele, do peso, que é uma coisa muito importante, o peso regular. Foram 17 mil dados inseridos nos últimos 30 dias. Quando a gente fala de acesso a esses dados, ou seja, sei lá, checar qual o peso... Para ter uma noção, Fernando, 566 por dia. 566 por dia. 566 pessoas inserem dados, quer dizer, 566 dados são inseridos por dia. Perfeito. E quando a gente fala acesso a esses dados em um mês, a gente está falando de 820 mil acessos a esses dados. Óbvio, não é que do tipo, são 820 mil acessos ao aplicativo. São aos dados que estão ali dentro. Então, você pode acessar uma vez e acessar várias vezes, vários dados ali dentro para enxergar isso na tela dela. Falando de um mercado tão nichado, que é só basicamente ali, a gente tem hoje cadastro de répteis, mas ainda tem mamíferos lá, tem ave, mas não é tão forte ainda, né? Mas está lá disponível. É muita gente. Então, se a gente pegar o nosso portal, por exemplo, nos últimos 30 dias, por exemplo, no site do Meu Exótico, o portal do Meu Exótico, passando aqui embaixo também, tem muita informação legal, os nossos manuais, as fichas de pets, o blog... Lembrando que isso tudo tem acesso pelo app também, então se você não quer, quer ter isso de fácil acesso, pelo app tem o menu lateral, entra nas fichas. Se você tem um bicho, você pode cadastrar. Dentro do cadastro do seu animal, tem um link que vai direto para a ficha ali, para você tirar dúvida de manejo, alguma coisa assim. Tudo está dentro do próprio aplicativo. Bem integrado, perfeito. O site hoje a gente tem mais de 10 mil acessos mês. Quando o cara entra lá, é tanta informação que a gente está falando, nos últimos 30 dias foram 84 mil cliques. Ou seja, a pessoa navegando dentro do site para ir fazer outras coisas. Lá no site, além disso tudo, tem teste do Meu Exótico Ideal. Você consegue a lista de criatórios, biotérios e tudo mais isso dentro do aplicativo, na página de negócio, onde você vai ali, comunidade, negócio, você consegue acessar. Então, a gente vê o tamanho desse mercado, o quão engajada a nossa comunidade do Meu Exótico é. Isso me deixa muito feliz.
Enquanto muito a gente massa. consegue ser um vetor dessa comunidade ali, porque a gente não criou essa comunidade, a gente não desenvolveu essa comunidade, o exemplo existiu, né? A gente trouxe ferramentas para essa comunidade tratar melhor os seus bichos. Então, isso é muito legal e mostra o tamanho e a força desse mercado. Então, fico feliz e por isso, dia 18, temos mais uma edição de Max Festival. Para quem não foi na primeira, não pode perder essa aqui em São Paulo. E eu acho que vai bombar. E mais informações no Instagram do meu Exótico depois, e vou botar no site também, que eu preciso botar notícia lá no site também. Deixa, são 2 notícias que eu preciso escrever. Cara, eu acho que é isso de mercado. Não sei se tem mais alguma coisa. Falamos muita coisa, né? Falamos, tinha Mas muita agora, fora... fora como é que fala, gente? Mercado. Fofoca. Tem? Ai, será que eu posso? Não, as fofocas são muito pesadas. As fofocas Pô, eu tava até agora aqui escutando isso, esperando esse momento. Cara... Tem um criatório que foi fechado porque não respondeu o processo. É E mesmo? tem Flávio, não sabia, perdeu o prazo. E Eu tenho uma fofoca também, que agora eu sou pai de pet. Mas não vou... Nossa, gente. Isso é um escândalo, um exposed. É uma traição. Até Olha, é obediente ainda. Ela vai assim. Eu tenho um pet de verdade. Caramelo. Né, meu bem? Papai ama. Papai ama. Como é que é o nome dela? Julia B. Né, Julia B? Julia B. Essa menina solta. É sertaneja? Que sertaneja, casada com um sobrinho do John Kennedy. Não mudou muita informação pra mim, não. É da família Marinho, você acredita? Ela é bonitinha, cara. Muito bonitinha. Só que aqui, ó, isso é para comprovar. Hoje em dia eu posso falar com propriedade. Cachorro dá infinito mais trabalho do que réptil. Infinito. Segunda coisa que eu posso falar. Cachorro morde mais que réptil. O que ela já mordeu de gente já superou 10 anos de jiboia arco-íris. Já, meu Deus do céu, já foi todo barulho latindo. Ah lá, fica latindo, incomoda vizinho reclama, atrapalha a gravação. Ô, se comporta, ô maluca. Ela quietinha, chamar. Tem que levar para passear, meu Deus do céu. Agora vamos revelar a verdade, gente. Verdade aqui para vocês. Tudo isso foi uma estratégia de marketing nossa, justamente para gerar esses críticos que estou fazendo agora de vocês comprarem mais répteis. Não foi? Não, foi tudo estratégico. Então. Inclusive, a Komodo tá bancando a ração. Não, tô brincando. Tô tendo que comprar eu mesmo a ração dela. Ela tá comendo grave, né, querido? Ela não pode, ela é alérgica, toda chata. Nossa, tô falando. Tenham répteis, pessoal. Não tenham um amigo. Não, é legal também, é legal. São propostas diferentes. Existe um pet para cada pessoa e você pode conferir isso lá no nosso quiz. E, inclusive, o nosso quiz do Meu Exótico Ideal está em busca de patrocinadores para viabilizar novos recursos no site. Nós estamos tendo muito acesso ao quiz e a gente está precisando de uma cara para esse quiz ali para a gente conseguir aumentar o alcance dessa ferramenta dentro do site. Se você tem interesse, entre em contato, meu querido. Eu lembrei dessa frente que as crianças dizem, se tem interesse, tá aí. Tem interesse, responde lá. Tem isso aqui. Quero ver como é que a Lei Foca vai entrar nisso aí, né? Mas, enfim. Não sei se eu posso dar um spoiler, não vou dar ele completo, eu posso falar em outra coisa, mas quem é de São Paulo, a partir deste mês, talvez ali lá pro dia 15, vamos botar assim, da metade do mês ali na primeira quinzena, no final da primeira quinzena, São Paulo vai ganhar o seu primeiro hospital exclusivamente de pets não convencionais, que não temos hoje. A gente tem o segundo do Brasil, provavelmente. E tudo mais. Oi? É o segundo do Brasil? Acho que o primeiro foi o Morango lá, né? Exato, no Espírito Santo, Moranguete. Inclusive, sem spoiler, mas talvez o Espírito Santo receba um Max Festival em junho. Olha, muita informação, hein? Informação, exatamente. E Curitiba nada, para variar, né? Tem. Você não falou que a Pet está vendendo aí? Me aguarde. Muita crítica e pouca ação, é isso que eu tô vendo.
E fechamos. Quer dar diquinha cultural para fechar o episódio? Eu tenho uma diquinha cultural. Dá para nós aí, então. Para quem não sabe, né, o Circo du Soleil está de volta ao Brasil esse ano, em 3 eventos, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Recomendo fortemente quem tem interesse em arte de alto nível que compareça ao evento. É um evento que, pelo nome, né, em François, Cirque du Soleil, parece que é extremamente caro, parece que é não sei o que. Óbvio, tem, né, gente? Que a experiência lá, deve ter uma experiência com Open Whisky, sei lá, caro pra caramba. Mas tem ingressos acessíveis também ali, dentro de suas... Tudo tá caro, né? No Brasil, ultimamente, tudo tá caro, então não tá barato, não vou dizer que é pouco dinheiro, mas assim, é acessível, se você gosta e tal, é legal, vai ser o preço de um show, que você vai, às vezes, um show de música, alguma coisa assim. É uma experiência divertida, tem as datas já disponíveis no site deles lá, e é uma coisa que eu estou trazendo... Hã? Que experiência divertida, eu ri tanto no início. Conta a sua experiência divertida com o Circo du Soleil da última vez. Tem várias. Então, a gente tem um evento familiar que minha mãe gosta muito, e sempre que tem, é uma coisa meio que de família, assim, vai eu, meu pai, minha mãe e tal. É um evento, assim, né? Até o belo dia que meu pai comprou o ingresso para julho e a gente apareceu em setembro, porque ele confundiu a data. Foi um evento peculiar esse aí, coitado. Muito. Bom, eu acho que a minha dica cultural tem muito a ver com o meu sumiço, que é este livro aqui, A Alegria em Ficar de Fora, do André Carvalhal. Cara, fantástico. Fala muito sobre a nossa hiperconectividade hoje com rede social, feeds eternos, os algoritmos ali trabalhando, a engenharia dos algoritmos para a gente ficar cada vez mais viciado, conectado, e essa disputa por atenção das redes, a gente acaba se desconectando da gente, dos nossos colegas, da vida real como um todo, quando a gente fica muito online. Quer um exercício, vai em qualquer restaurante e olha para as mesas do lado. Muitas vezes as pessoas não estão conversando, cada uma está no seu celular. É verdade. Tá me fazendo um super bem este livro, muito facinho de ler, engraçado. No final de cada capítulo tem coisinhas manuais para você fazer, seja uma pintura, um caça-palavra, que tem a ver com o tema e tudo mais. Então, muito bom para desacelerar e não achar que você precisa estar por dentro de tudo, entender todos os assuntos, produzir todos os conteúdos, mas para cada um ir no seu ritmo e respeitando principalmente sua saúde mental. Eu tô comprando o meu agora, inclusive, R$34 na Amazon. Muito baratinho, cara. Vale muito. Nossa, muito, na Amazon, muito, 34 capa comum, 35 Kindle. Nós vamos de Kindle ou vamos de capa comum? Eu gosto de Kindle, Falou que mas... tem um negócio de desenhar e tal, né? Exato, eu acho que a experiência é diferente com físico. E se a gente está falando de desconectar, por mais que o Kindle seja um dispositivo eletrônico, eu, só de leitura, eu gostei desse por conta dessas interatividades que tem com o próprio livro ali na leitura. Acabei de comprar o meu. Isso aí, queria ter um E eu duvido você comprar o seu. Fechou então, meu caro? Foi um prazer estar com você nesse retorno. No próximo episódio eu trago novidades. Uhul. Demorou. Falou, pessoal. Uma palavra. Adeus.